Olá! Neste vídeo nós vamos aprender a construir o cenário no que se refere a incorporar a imagem de satélite e todos os demais elementos previamente construídos no QGIS e exportados como arquivos DXF. Inicialmente, eu vou vir aqui em Início e carregar a minha superfície versão 02, ok? Está lá ela com o desenho das curvas de nível, desenho este que não vai me interessar no momento. Aliás, nesse sentido, eu vou simplesmente criar um desenho novo. Percebam, mais uma vez, que ao criar o desenho novo, eu continuo tendo aqui, vamos aqui permitir, continuo tendo aqui os pontos para gerar futuros desenhos dessa superfície com as curvas de nível, por exemplo. Bom, o que eu vou processar agora aqui? Eu vou mostrar para vocês como introduzir a imagem de satélite e fazer o ajuste de escala da mesma, ok? Lembrem-se que essa imagem de satélite, provavelmente vocês tenham capturado ela no SES-Planet para toda a região do interesse, num nível de detalhamento bem específico. Vai ser uma imagem grande, ok? Né? Vários e vários megabytes, ok? Certo? E essa imagem vocês têm que inserir no QGIS para reprojetar a mesma, daquelas coordenadas WGS 84 para o nosso Sirgas 2000 em UTM, no nosso caso específico aqui a zona 22. E uma vez reprojetada, nós vamos exportar isso, salvar como, e vamos exportar como um GeoTIFF. Antes de sair exportando esse GeoTIFF e salvá-lo, é muito importante que a gente registre esses elementos aqui. Que elementos são esses? São os elementos que definem o retângulo que caracteriza essa imagem, né? Ou seja, o seu bordo, por exemplo, inferior esquerdo, dado por sul, oeste, sul, e o seu bordo superior direito, dado por norte e leste, ok? O que eu vou fazer nesse momento para caracterizar aqui para vocês? Eu vou gerar um retângulo, vou vir aqui em CAD e vou solicitar gerar um retângulo cuja primeira coordenada, observem, vou pegar aqui essa coordenada, que é a X, vou trazer para cá, ela já está em ponto, ok? Aqui para a parte CAD utiliza o ponto como decimal. Aqui vou utilizar o sul como Y. Venho para cá. Vou dar o Enter. O segundo ponto, vamos aqui. Agora vamos pegar o leste, que é o X. Muito cuidado nesse sentido, não invertam, ok, pessoal? Sempre o X primeiro, Ctrl V, vírgula. Vírgula é o separador aqui de coordenadas no CAD. E aqui o Y, Ctrl C. Vamos vir aqui no CEPRO, Ctrl V. Se tudo der certo, vamos num zoom total, está ali o retângulo, ok? Então é muito importante que vocês tenham esse registro. Logo na sequência, então, vamos salvar esse GeoTIFF, ok? Vamos salvar aqui no download, vou chamar de satélite UTM, para caracterizar que já está nas coordenadas UTM. Posso até colocar 22, né? Seria sul 22, tudo bem. Salvar e vamos dar aqui, ó, ele está em UTM, Sirgas 2000, vamos salvar. E pronto, ele já está lá. Vamos ver o tamanho do mesmo. Vejam, ele é um arquivo formato TIFF de tamanho 34 MB. Existem programas, e vocês devem ter visto num outro vídeo, a possibilidade de transformar esse arquivo TIFF num arquivo JPEG que vai reduzir de forma bem significativa esse tamanho.
No meu exemplo aqui, não vai ser necessário. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou introduzir agora aqui essa imagem. Venho em Insert, tá? Em Insert Imagem. Vou lá nos meus downloads, que é onde ela está. Aliás, muito importante é dizer o seguinte: essa imagem deverá ser colocada no diretório de trabalho de vocês, perfeito? No caso aqui eu estou trabalhando sempre no download, eu vou deixar ela lá. Mas o que a gente recomenda é que se vocês tiverem uma pasta específica para o projeto, é que essa imagem fique na mesma pasta onde está sendo salvo o arquivo VDCL. Por quê? Porque essa imagem, na realidade, ela não vai estar dentro do arquivo VDCL, ela vai estar sendo referenciada, ok? Então, vou selecionar aqui, vou dar o OK para essa imagem. E aqui ele me pergunta Insert Point, por enquanto vou colocar aqui, e ela está lá. Nossa, professor, ela é um pontinho. Sim, né? Ela é uma coisinha minúscula, ok? Infelizmente aqui no Saepro ele não traz o fator de escala adequado, ok? O que nós vamos fazer? Se nós dermos um clique aqui, nós veremos aqui o que se chamam de grips, né? Dessa imagem. Uma delas, a de baixo, ela serve para deslocar e a outra serve para ampliar, ok? Vejam que eu consigo ampliar a mesma aqui. Vamos ampliar e bem agora aqui, mais um pouco. Vamos ampliando a mesma. Eu poderia trabalhar no fator de ajuste ali, de escala e outros elementos, mas eu gosto de caracterizar assim. Vejam, vou dar um clique aqui também nesse meu retângulo e agora vou trazer esse grip daqui. Um imãzinho ele vai localizar e vai trazer para cá. Vejam que interessante, ele alinhou. E da mesma forma, trazer daqui para lá. É bem importante, pessoal, que tanto um ponto como o outro encaixem no retângulo. Se não encaixar, nós temos algum problema aqui, ok? Bom, nós já temos então no ambiente aqui CAD a imagem inserida e o fator de escala inserido no mesmo. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos salvar isso como imagem de satélite, como um DWG, certo? Vejam, nós não vamos estar salvando como um projeto, e sim como um DWG. Por quê? Porque depois eu vou mostrar para vocês como a gente pode lidar com isso. Então, eu vou vir aqui, vou dar um comando Save As. Em Downloads, vamos salvar como um DWG 2018 e vamos colocar aqui satélite. Simplesmente isso, né? Ok? Ou satélite UTM 22, que nem tinha o nome ali do TIFF, ok? Salvar. Vejam então, observem, muito importante, que uma coisa é o arquivo TIFF, onde está efetivamente a imagem. E a outra coisa diferente, mas que se integra ao mesmo, é o arquivo DWG, onde essa imagem está inserida e georreferenciada para o sistema Saepro. Dando sequência à construção do nosso cadastro, nós vamos verificar nesse momento como inserir os elementos gerados no QGIS e exportados no formato DXF. Inicialmente aqui, no desenho em branco, e eu vou gerar isso como um arquivo cadastro, um DWG cadastro, eu vou vir aqui, vou dar um comando Open e vou inserir inicialmente aqui, melhor, inserir não, abrir o nosso plano de voo buffer, que vai servir de referência para todos os demais. Vou dar aqui, ok. Não visualizei nada aqui, é porque não estou nas coordenadas corretas. Dou um zoom total e está aqui o meu plano de voo.
Na sequência, devo inserir os demais arquivos DXF de forma a construir um cadastro único. Para tanto, vou utilizar aqui o comando aqui insert e vou fazer uma referência a um elemento externo aqui. E nesse exemplo, inicialmente aqui eu vou carregar os corpos d'água, ok? É muito importante que vocês fiquem atentos ao seguinte: é possível sim carregar a hidrografia com os buffers gerados no QGIS. Só que os buffers no ambiente CAD eles se tornam achuras e estes são extremamente pesados, ok? Vou trazer os corpos d'água para caracterizar aqui para vocês. Vou aqui selecionar que quero a minha referência em 00, fator de escala 1 e ângulo 0. E se nós observarmos aqui, né, nós teremos em conjunto aqui tanto o plano de voo como os corpos d'água. Vejam que ao inserir esses corpos d'água, tudo isso está como um bloco, ó, um VD Insert. Eu não quero trabalhar com todos esses elementos aqui assim. Eu vou fazer uma limpa desses elementos, correto? Então, como é que eu vou proceder? Inicialmente, eu venho aqui no comando Explode e vou explodir esse bloco, ok? Vejam que agora que se eu selecionar aqui, eu estarei selecionando uma polilinha. Observem que existem vários corpos d'água que não são do meu interesse, uma vez que a minha área de estudos é essa. Eu posso, então, eliminar com o comando Erase uma série desses corpos d'água ou utilizar até comandos como, por exemplo, Trim, né? Para cortar uma polilinha como essa. Aqui, de forma grosseira, eu estou apagando alguns deles. Outro detalhe importante, pessoal, se refere à organização, à estruturação e organização desse nosso cadastro. É interessante que nós tenhamos camadas distintas de forma que cada um dos elementos possa estar numa camada diferenciada, ok? Para tanto, então, por exemplo, aqui eu poderia vir em Layer, aqui, criar a camada plano de voo, por exemplo, vou dar um New, ela está aqui, vou dar um OK, e vejam que agora vou selecionar esse objeto aqui, que é uma polyhatch, e agora venho aqui no Layer e vou dizer que eu quero que ele vá para o plano de voo. Um detalhe interessante aqui, observem que esse objeto está com a cor Pen Color definido como By Layer. Isso me é muito útil, uma vez que eu posso vir aqui no plano de voo e definir uma cor, por exemplo, um cinza mais escuro aqui para esse plano de voo e ele vai ficar bem melhor assim, ok? Um outro detalhezinho interessante, pessoal, que vai ser muito útil para vocês é o seguinte: dependendo algumas achuras, elas poderão vir por cima ou por baixo. Vejam que como eu inseri o plano de voo inicialmente, ele ficou por baixo daqui da nossa hidrografia. Contudo, se vocês inverteram a ordem, calma, não é problema. Digamos que vocês tenham invertido a ordem, o plano de voo apareceria por cima, perfeito? Vejam que o plano de voo aparecendo por cima da hidrografia só me atrapalha, ok? Nesse sentido, o que vocês teriam que fazer, vir aqui no comando Draw Order, Send to Back, selecionar aqui e vou ter aqui esses elementos da hidrografia, dos corpos d'água, por cima do nosso plano de voo. Professor, mas esses corpos d'água ficaram agora numa camada no Layer 0. Vamos criar a camada corpos d'água,
corpos água, ok, new layer, vou definir aqui, vou definir aqui que eu quero isso sendo representado em ciano, né, um azul claro, já que o meu fundo aqui está em preto, ok, vou dar um ok. Vamos fazer o seguinte também, vamos utilizar alguns recursos aqui que são muito interessantes de gerenciamento dos layers. Por exemplo, aqui eu quero congelar, freeze o plano de voo. Então, ó, tudo que estiver aqui no plano de voo foi congelado, perfeito. E agora, selecionando tudo isso aqui, eu vou vir aqui e colocar na camada corpos d'água, ou hidrografia, como preferirem, ok? Ficou já na cor correta, certo? E agora eu tenho a possibilidade de gerenciar quando eu quero deixar visível ou não esses elementos, ok? Eu já preparei aqui um desenho de cadastro pronto. Vamos abrir o mesmo aqui. Ao abrir aqui o elemento de cadastro, eu vou perder todo o demais, ó, todo esse que eu andei trabalhando no mesmo, tudo bem, não é meu interesse. Aqui eu iria salvar, não. Vamos dar um comando open aqui. Deseja salvar desenho? Não, agora sim, e agora vamos abrir aqui o cadastro. E vamos observar aqui nesse nosso desenho de cadastro quais os elementos que passaram a compor o mesmo. Vejam que já é um desenho que demorou um pouco mais de tempo para ser carregado, ok? Observem que aqui eu tenho as camadas hidrografia, ao invés de corpos d'água, mata nativa, onde eu não tenho nenhum elemento que veio lá do QGIS, eu não preparei nada, vocês vão ter que preparar. Do OpenStreetMap, eu trouxe tanto o sistema viário existente, né, que são as linhas, né, como também os polígonos, tá? E eu vou explicar um detalhezinho interessante que ocorre aqui com o OpenStreetMap e o plano de voo, tá? Vejam que ainda tenho muita informação aqui que poderia ser eliminada. Um cuidado que vocês devem tomar aqui ao eliminar determinadas informações é que, ao eliminar, por exemplo, uma linha daqui, ela pode ter uma sequência e ser do meu interesse aqui do plano de voo. Vejam que a hidrografia, por exemplo, aqui segue uma linha, não é um bom exemplo esse, né? Mas digamos que eu selecionasse para eliminar essa parte fora, eu também estaria selecionando aqui no meu interesse do plano de voo. Nesse sentido, muitas vezes é interessante criar uma linha de referência aqui para dar um comando trim, comando de corte, né? Seleciona essa como elemento e usa esse elemento como corte das demais, ou seja, tudo que estiver dali para frente, né, será eliminado. Vale a pena investir num cadastro que seja correto, que represente de fato o que nós temos na região e que seja o mais enxuto e organizado? Sim, vale muito a pena desenvolver, queimar algumas horas de trabalho para desenvolver um cadastro que fique aí perfeito. Ok, pessoal? Bom, tendo o cadastro e tendo a imagem de satélite, no próximo vídeo a gente já vai iniciar o lançamento da poligonal e aí eu vou mostrar para vocês como vocês poderão trabalhar com esses dois elementos. Mas antes, eu gostaria de caracterizar um probleminha aqui de quando, vamos ver aqui, você deseja salvar, não vou salvar, quando a gente traz lá do OpenStreetMap, que na realidade é do QGIS, né? As informações que são do OpenStreetMap, dos polígonos. Observem o que pode acontecer, pessoal. Vamos ver aqui, dar um zoom total. Não é esse aqui.
esse que eu abri é o OSM2, esse é o sistema biário, ele está trazendo aqui, na realidade, os elementos que são linhas, ok? É o outro. Vamos pegar o outro aqui. Não vou salvar, é esse OSM1 que eu também tinha exportado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Observem o que veio aqui. Nossa, professor, mas o que é isso? De fato, ele traz para aquela área que nós definimos ali no QGIS uma série de elementos, e entre esses elementos, os polígonos que definem ali as atribuições de municípios ou mesmo de estado, do estado do Rio Grande do Sul, ou até mesmo a camada ali que seria o Brasil, perfeito? Professor, e como é que eu vou proceder para ficar com o que de fato me interessa? Vejam, eu tenho que ir identificando aqui o que pode ser apagado ou não. Eu vou fazer isso por tentativa e erro aqui nesse momento. Vejam, eu apaguei esse elemento, que estranho. Temos mais outro, vou apagar aqui, mais um outro. E vamos ver aqui, nossa, temos vários. Até que consegui apagar todos. Observem que nessa região, efetivamente, existem aqui 2 ou 3 edificações que são de fato que me interessam. O restante ali eram áreas que caracterizariam o polígono de um bairro, do município ou mesmo do país. Da mesma forma, esse elemento grande vou apagar aqui, vou apagar novamente e apagando novamente aqui um outro, viram? Vejam, percebam que para o nosso interesse ficaram aqui as edificações, possivelmente um corpo d'água ou um outro elemento cadastrado também no OpenStreetMap, ok? Então, muito cuidado nesse sentido para efetivamente verificar o que vai ser do interesse de vocês. Quando ele selecionar um elemento muito pequeno, não apaguem, ok? Vão para outro, ó, esse maior aqui, ok, já consegui observar algo melhor. Aqui nós estamos quase junto ao município de Gramado e Canela, né, a área urbana. Eu quero caracterizar para vocês aqui que aqui a gente vai ter uma série de edificações bem interessantes. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês nessa representação aqui, ok? Vamos ver aqui, não, elementos pequenos não. E claro, nós vamos utilizar as imagens de satélite também para complementar aqui no CAD qualquer edificação ou via existente que não veio lá da nossa base de dados. Vejam aqui as edificações que nós temos aqui, ok? Mas já nos facilita bastante a gente trazer essas informações pelo QGIS, ok? Lembre-se que, como engenheiros, vocês são responsáveis por tudo aquilo que vocês estão produzindo, perfeito? E a qualidade de um projeto se mede a partir, e isso é referência básica, né? Dos elementos iniciais que serviram para a construção do cenário. Não existe nenhuma obra boa sem uma fundação boa, perfeito? E o cenário para nós, para o desenvolvimento do projeto, será a nossa fundação. Certo, pessoal? Com isso, eu encerro aqui o vídeo que tratou aqui da construção do cenário no que se refere ao cadastro e até o próximo vídeo.